Bom, gente, dando continuidade ao nosso desenho, a gente vai retomar para a planta baixa, que a gente havia feito, né? E a gente vai acrescentar mais algumas informações no desenho que vocês já fizeram, certo? Então, nessa planta baixa, como vocês podem ver, o primeiro cômodo é a cozinha, depois a gente vai ter o banheiro e o quarto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai representar apenas os móveis, os equipamentos que são fixos com o projeto. Que equipamentos são esses? A gente vai representar a pia da cozinha e os equipamentos do banheiro. Por quê? São equipamentos fixos que fazem parte também do projeto arquitetônico. Esses outros elementos, como geladeira, mesa, cama, guarda-roupa e mesa de canto, são elementos que fazem parte do layout, mas eles não são fixos, então ele não vem junto com a obra, digamos assim. Então a gente obrigatoriamente tem que representar todos os elementos fixos que vêm junto com a obra, que seriam justamente esses que eu falei anteriormente, que são os elementos de hidráulica nesse caso. Então a gente vai representar agora a bancada da cozinha, uma pia, o banheiro, né? A gente vai colocar o mobiliário do banheiro e vamos acrescentar também algumas cotas principais, que é para ter essa informação mais geral da planta, certo? Vamos lá para o desenho. Vou aumentar o zoom de novo aqui na planta. E agora eu vou fazer esses desenhos com a lapiseira 05, porque ela é a lapiseira mais fina que eu tenho aqui. E são desenhos que eles não podem se sobressair às paredes que já estão desenhadas. Então eu vou pegar o esquadro. A gente desenhou essa planta na escala de 1:50. Vamos conferir aqui. Aqui o banheiro tem 1 metro de largura, então a gente confere, né? Então a medida bateu com o que a gente tinha programado. E a gente vai começar pelo banheiro, justamente. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o meu 0 aqui embaixo, alinhado nessa parede interna aqui do banheiro, porque eu vou colocar primeiro a medida do box. Como ele é um projeto fora do padrão, ele é um projeto menor, a gente vai fazer com as medidas reduzidas todo esse mobiliário, porque é um projeto muito pequenininho. Então a gente vai colocar aqui o mínimo para ficar mais confortável, né, para a pessoa tomar um banho ali dentro do box. Então eu vou colocar 80, vamos ver se vai caber. – 80 centímetros. Então eu acabei de marcar esse pontinho aqui de 80. Lembrando, né? Deixa eu dar uma focada aqui. Foi agora. Lembrando, né? Cada tracinho desse na escala de 1:50 equivale a 5 centímetros. Então, 5, 10, 15 e assim sucessivamente. Então, 50 tá nesse tracinho aqui maior. E eu venho aqui. 60, 70, 80, que é o segundo tracinho maior. Então, marquei no 80, que seria esse ponto aqui. Contando a partir do 0, você teria os 80 centímetros. Vamos voltar para a planta. Então, eu fiz aqui a minha marcação de 80. Como é que eu vou traçar essa linha? Vou fazer uso dos meus esquadros. Então, novamente, né, a gente tem aquela mesma referência da linha horizontal do esquadro e uma referência para a linha vertical. Deixa eu ver se eu consigo fazer com nessa posição aqui. Deixa eu diminuir o zoom para vocês verem de onde está saindo a referência. Então, a primeira referência que eu estou aqui mostrando é a base, né, como eu tinha falado para vocês nas aulas anteriores. Então, a minha base de referência aqui está sendo a margem do papel. Então, essa minha margem eu vou ter aqui, o meu esquadro está alinhado a 90 graus, e o segundo esquadro está me servindo aqui de apoio, poderia ser até uma régua.
Eu vou traçar, arrastar ele, né, para a linha que eu acabei de marcar, o pontinho que eu marquei com 80. E vou fazer o primeiro traço, certo? Fiz o primeiro traço. Agora a gente vai desenhar a bacia. Então, essa bacia a gente vai fazer um desenho um pouco mais esquemático, porque a gente não utiliza os gabaritos aqui nesse momento. Então, a minha bacia eu vou fazer ela com 45 centímetros. Eu vou posicionar aqui no 50, após a minha linha de base do box, nessa linha que eu acabei de traçar. E aqui eu vou marcar 5 centímetros, né, que seria o meu primeiro ponto. E aí a minha referência dos 40 centímetros da bacia. 45, perdão. Então eu tenho 2 tracinhos aqui para minha bacia. Vou puxar pra cá, marquei com 55, com 50 no caso aqui, ó, a bacia. E eu vou ter a minha medida aqui. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem mais perto. Eu marquei, afastei 5 do box e vou fazer a minha linha aqui. Essas linhas horizontais eu posso fazer com par de esquadro, né, utilizando a mesma forma de referência. Coloca na base, lá embaixo, como mostrei para vocês agora há pouco, e vocês colocam o outro esquadro como referência. Então, eu vou puxar aqui, vou fazer uma linha bem suave em cima dessa bacia. E aqui na frente a gente vai dar uma arredondada à mão livre mesmo. Vocês vão dar uma arredondada aí, utilizando a mão livre. Então, eu vou tentar escurecer aqui um pouco para ficar melhor na imagem para vocês. Mas lembrando que o desenho de vocês, ele tem que ser uma linha única. Então, vocês não podem fazer esse desenho mais escuro. Depois que eu fiz isso, a gente pode fazer aqui uma bolinha aqui, para esquematizar essa bacia. Essa parte, como ela tá mais esquemática, da parte do mobiliário, a gente pode deixar dessa forma mesmo. Mas se a gente fosse trabalhar com desenho técnico, a gente ia precisar utilizar os gabaritos, que são réguas especiais. Então aqui eu vou ter um gabarito de círculo, só para mostrar para vocês como um exemplo desse tipo de material. Então aqui eu tenho um gabarito de círculo, mas a gente tem gabarito dos diversos equipamentos que a gente utiliza na casa. Então a gente tem gabarito de mobiliário, a gente vai ter gabarito de fogão, de geladeira, de pia e diversos outros elementos. Então a gente, por enquanto, vai fazer a mão livre mesmo. Então aqui eu vou desenhar o chuveiro. Certo? E a gente vai desenhar aqui uma pia, que eu não vou nem pegar a régua porque vai estar tão pequenininha. Quem sentir necessidade pode fazer usando a régua. Então aqui a torneira e a pia. Então a gente já tem os elementos internos do nosso banheiro. E agora a gente vai fazer a marcação novamente, ó, voltando pra cá, da pia da cozinha. Então aqui, se vocês medirem, ele vai ter 1,65 m. Então o que a gente vai fazer? A gente vai marcar do zero pra cá, interna, ó, primeiro, 70 centímetros.
fazer um pouco menor. Vamos marcar 55, certo? Então, eu vou marcar 55 e na medida, na posição vertical, eu vou fazer minha bancada com 60. Tem outra marcação aqui para ter referência. Lembrando que a gente está usando a escala de 1 para 50, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, a minha linha horizontal. Então, eu vou alinhar novamente com a base e vou traçar, colocar o outro esquadro como apoio e vou subir até o ponto que eu marquei, que está representando aqui os 60. Feito isso, eu vou trazer aqui a minha linha horizontal. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu esquadro que estava de apoio, vou aproveitar que ele já está aqui e vou encostar um no outro. Deixa eu diminuir o zoom. Vou encostar um no outro. E aí vejam que eu mudei a posição desse esquadro. Então, quando eu troquei essa posição, ele agora vai ser o meu apoio aqui embaixo. E esse outro esquadro, eu vou tirar ele para fazer as minhas linhas verticais. Então, vou trazer aqui. A minha bancada vai ficar aqui no limite da parede mesmo. Primeiro. E o segundo tracinho aqui, que eu marquei aqui. Certo? Então, aqui a gente tem a bancada da cozinha. E aproveitando, né, que a gente tá aqui com a régua, eu vou trazer a cuba interna. Dá um zoom para vocês verem o que eu desenhei. Trazer aqui de novo a cuba interna. Vou aproveitar o alinhamento que eu já tenho e vou retomar aqui o meu esquadro de apoio para fazer essa linha aqui na vertical, na horizontal. Eu tenho aqui uma cuba, vamos colocar a torneirinha aqui. Nesse caso, a torneira vai ser de bancada, então a gente faz essa torneira aqui, certo? Então, a gente fez os elementos principais. Quem quiser pode fazer os outros elementos, fica a critério de vocês organizarem o layout. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai traçar algumas cotas principais. Para o nosso desenho não ficar muito poluído, a gente vai utilizar 2 pontos de cota. Primeiro, a gente vai utilizar aqui a base dele, do desenho, e a vertical. Vamos lá. Para fazer essas cotas, a gente vai continuar utilizando a referência do esquadro. Só que agora eu vou trocar a posição aqui para mim, para eu ter essa referência na horizontal. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Por conta da prancheta, eu vou virar a planta ao contrário, certo? Então, virei aqui ao contrário, que é para eu conseguir movimentar bem a minha base. Vocês conseguem ver todo o desenho. Então, eu vou continuar utilizando como referência essa linha daqui de cima, como a gente vinha usando antes. E vou colocar o meu esquadro, que vai caber melhor, nessa posição. Então, aí vai depender do tamanho do espaço que a gente vai ter para trabalhar. O meu esquadro está alinhado com a linha lá em cima, o outro serve de apoio. Eu vou fazer as minhas linhas horizontais. Então, para fazer essas linhas horizontais, eu vou deixar um espaço um pouquinho maior, que é para ter uma distância, e quando eu for colocar as linhas de corte, ela não tá chocando com a cota, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou traçar uma linha horizontal. Essa linha ela é mais suave, naturalmente. E aqui em cima, novamente, vou traçar a segunda.
conseguir fazer as minhas 2 linhas de cota. Agora o que é que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com as linhas verticais. Então eu vou utilizar aqui como apoio, novamente, esse meu esquadro. Vou trazer esse maior aqui para a base, vai ser minha base. E eu vou abrir como se fosse uma portinha, porque eu não vou ter espaço para rolar ele para o outro lado. Então, vamos lá. Primeira linha, a linha de chamada, eu vou trazer daqui de baixo, passando direto. E aqui, eu vou querer a minha espessura da porta, da parede, perdão. Vou querer a minha medida interna. Espessura do banheiro. Medida interna do banheiro. Aqui faltou puxar a linha direto. Vou voltar. Veja que a base do esquadro, como ela tá fixa, eu posso colocar ele pra frente e pra trás, né? Deixa eu diminuir. E a gente consegue fazer essas linhas. Medida interna da parede. Aqui a externa. Vou voltar aqui, que faltou a medida interna do quarto. Certo? E essa linha de fora, que é a base, né, da parede, ela vai até a linha de cima. Tá bom? Depois a gente vai ajustar isso aqui com a borracha para ficar melhor. Pronto, a gente já fez a primeira estrutura das cotas nesse sentido. Então agora vou alinhar novamente aqui meu esquadro com a base lá em cima, né, como a gente estava fazendo. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. O outro é a referência. Vamos descer. E ele vai vir pra cá de novo, só para confirmar o alinhamento. Então, a primeira coisa, eu vou abrir a portinha, porque agora eu quero ele pro outro lado. Então, eu vou traçar aqui embaixo. Vou afastar novamente. E vou traçar aqui embaixo a linha neste outro sentido, na vertical para mim. Então, vou traçar aqui a linha vertical. A primeira. Vou traçar só uma do lado de cá. E a outra cota que eu vou colocar vai ser aqui, dentro do quarto. Então, eu vou traçar uma cota interna aqui. Certo? Pronto. Feito isso, eu vou ter 2 cotas internas nesse sentido. Agora, a gente vai traçar essa cota no sentido, a linha auxiliar da cota. Então, eu vou virar aqui o esquadro, né, que ele vai me servir como referência agora. Vou descer esse outro. E vou virar ele de novo. A minha referência está ao contrário. Vou utilizar esse aqui de baixo como referência. E esse aqui é o que vai se deslizar agora. Então, primeiro eu vou traçar a minha linha auxiliar aqui do limite. A linha interna da parede. Meu novo limite. Vou aproveitar que já está aqui. Trazer essa medida aqui, ó, do corredor. Medida da parede interna, que é para eu ter a medida interna do banheiro. E agora, lá embaixo, novamente, aqui é a minha medida de parede. No meu caso, essa linha aqui já está traçada, então eu não vou precisar. Mas se vocês tiverem apagado essa linha daqui de base, tem que traçar essa outra aqui também. Vou simular aqui para vocês. Pronto, então a gente já tem as estruturas das cotas praticamente prontas. Eu vou acrescentar mais uma aqui embaixo. Bom, retomando aqui o nosso desenho,
a gravação cortou o finalzinho, que foi o que eu fiz. Eu acrescentei, né, vou dar o zoom aqui para vocês verem, essa linha aqui e as linhas auxiliares dela, para fazer uma cota geral. Então, o que é que vai consistir essa cota que a gente vai estar trabalhando agora? A gente vai trabalhar em cima das medidas dela, para isso que serve a nossa cota, né? Então, uma das coisas que aparecem, que é comum vocês observarem, não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui, é que a cota, deixa eu focar, ó, a gente vai ter a linha de cota, que é essa linha que está segurando a cota, que é a numeração, a linha que está segurando a cota. Aqui eu tenho a minha linha auxiliar, que é essa linha que está me dizendo de onde até onde que eu estou cotando. Então, daqui eu sei que é desse limite até esse limite interno. Então, é a linha interna da parede. A gente chama de linha auxiliar. E outro elemento que é muito comum aparecer são esses pontinhos que estão demarcando aqui o fim da cota. Então, essas informações, elas aparecem de várias formas. Deixa eu diminuir aqui. Então, a gente vai ter essa informação apresentada de vários formatos. A gente tem... Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai ter a cota que ela vai ter as linha de cota. Ela vai ser demarcada por um pontinho, feito tá aparecendo ali. Então, tá aqui, pontinho, e o número aqui em cima. A gente vai ter essa informação de cota sendo representada por uma seta e o número aqui em cima, certo? A gente vai ter essa informação de cota, tô dando alguns exemplos, são os mais clássicos, apresentada por uma seta fechada, cheia, no caso. Então, são duas setinhas cheias do limite e a informação do numeral em cima. E a gente vai ter também um outro formato que é muito utilizado nos projetos de arquitetura, que é quando ele vem apenas com um tracinho na oblíquo. Então, a gente vai ter apenas 2 tracinhos. É esse formato que a gente vai utilizar. Em cima também vem a numeração. Então, a gente vai fazer com esse formato, deixa eu focar, de tracinho aqui, certo? Voltando para a planta. Então, o que é que vocês vão fazer agora que já tem essa informação? Vocês vão fazer um tracinho. Primeiro vamos limpar, né, o excesso de linha que sobrou, caso vocês queiram. Deixa eu fazer essa aqui também. Vou dar uma limpada aqui no meu desenho. Diminuir um pouco esse excesso. Uma observação, essa linha auxiliar, ela não encontra sempre, ela sempre vai ter um espaço entre o elemento que está sendo cotado e entre a linha de cota. Então, no meu caso aqui, como a gente já tinha algumas linhas desenhadas, foram reaproveitadas. Então, vou apagar aqui o que está grudado, digamos assim. Deixar um espaço um pouco mais visível. Então, aqui todas as minhas informações, dei uma limpada geral no desenho. E agora, vocês vão fazer a mesma coisa que eu, que é fazer esse tracinho oblíquo. Então, vou trazer esses tracinhos oblíquos em todos esses encontros de linhas que tem no lugar onde eu vou colocar as minhas cotas. Então, aqui eu tenho as verticais, vou virar a prancheta para fazer aqui no outro sentido. Pronto. Então, agora, depois disso, a gente vai pegar a lapiseira 07 e vai indicar o numeral, a numeração. Que numeração é essa?
a gente vai colocar a mesma medida que está no desenho. Então aqui é a minha cota geral, veja que ela está de um ponto a outro, e aí eu vou colocar 3 metros. Então eu vou escrever aqui 3,00. Essas daqui internas, que são as espessuras da minha parede, elas vão ter a medida de 15 centímetros. Então eu vou colocar aqui, ó, 0,15. E aqui de novo, 0,15. E a medida interna dessa cota aqui no meio vai ser de 2,70. Então, eu vou virar aqui na outra posição, que é para fazer as cotas da horizontal. A minha medida geral aqui na minha planta baixa, pelo que eu me lembro, é de 6,5. Então, a minha cota superior lá em cima vai ser 6,15. Aqui eu vou ter de novo a espessura da parede, 0,15. Parede de novo, né? 0,15. 0,15. 0,15. E as medidas internas, que aí a gente vai conferir com escalímetro na escala de 1/50. Medida interna aqui dentro ficou 2,5. Então aqui é a minha medida da cozinha, 2,50. A medida interna do banheiro, eu lembro que é 1 metro, então 1,00. E essa outra medida aqui, que é a medida do quarto, vai ser igual a 2,40. Então 2,40. Aqui faltou a gente colocar essa informação aqui. Então, as minhas cotas, vêm aqui as minhas linhas lineares. Então, a minha espessura de parede permanece igual, 0,15. O meu corredor, a gente fez ele com 80 centímetros, então aqui eu vou ter 0,80. E a medida do banheiro vai ser de 1,75. Essa numeração das cotas, elas aparecem com caligrafia técnica. Então, caligrafia sempre técnica. Se vocês têm dificuldade de tentar manter mais ou menos a mesma numeração, vocês colocam aquela referência das linhas. Nesse caso aqui, como o vídeo ele é mais curto, eu fiz com a caligrafia e pode ser que não tenha saído muito perfeito, mas de vocês tem que sair, certo? Então, nessa primeira etapa, a gente concluiu a planta, né? A gente colocou as informações de cota, colocou as cotas, as linhas auxiliares, fizemos os elementos internos. E o outro passo seria colocar a nomenclatura dos ambientes. Então, eu vou virar aqui nessa posição e aí vocês vão colocar junto comigo com linhas auxiliares. Então, eu vou utilizar novamente, nesse caso aqui, eu vou utilizar a lapiseira 09 para a gente colocar esses nomes. Vocês façam as linhas auxiliares que eu vou fazer aqui sem a mão livre mesmo, mas com caligrafia técnica, para tentar agilizar o tempo de vídeo. Então, eu vou colocar aqui. Cozinha, BWC, quarto. E aproveitando, né, que a gente já tá aqui, eu vou diminuir um pouco o zoom, vou retomar a planta na horizontal. E a gente vai fazer agora a marcação das linhas de corte, que foi um conteúdo que eu passei na aula anterior, né, no vídeo anterior, para que vocês viram o conceito, e agora a gente vai ver ele aplicado. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer
é ter novamente a nossa linha de referência aqui. Então, vou pegar meu esquadro, trazer ele aqui na base. O outro tá aqui como referência. E agora a gente vai traçar uma linha. Vou arrastar ele aqui para o meio, mais ou menos no meio da bacia. Então, eu vou traçar, não uma linha, mas uma linha pontilhada, né? Traço, ponto, traço, ponto, traço. Aqui novamente a mesma coisa. Traço, ponto, traço. E vou colocar depois a indicação do corte. Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui a minha linha, que fugiu aqui. Pronto. Essa marcação tá me dizendo o quê? Que o meu corte, ele tá passando aqui nessa linha do quarto, dessa linha aqui do projeto. E aí o corte, a vista, a gente vai escolher se ele vai ser visto para lá, para a parte interna, né? Então ele pode ser visto para lá ou para cá. Nesse caso, a gente vai escolher o lado que tem mais informação para a gente conseguir ter mais detalhes. Então, eu vou colocar a minha seta aqui voltada para baixo, certo? Coloquei aqui uma setinha. E esse aqui vai ser o meu corte A. E aí eu vou virar aqui para escrever a letrinha A. Então, aqui, A. Certo? Vou dar um zoom para vocês verem como fica. Então, aparece dessa forma aqui. Vou retornar a planta aqui no sentido original. E vou repetir o processo. A marcação novamente aqui do corte. Então, minha linha base. Só que nesse caso, minha linha agora vai ser vertical. Então, eu vou trazer aqui como base esse meu esquadro. Na horizontal aqui novamente. E esse outro aqui vai servir de apoio. Então, por onde é que eu vou passar esse segundo corte? Eu vou passar ele bem no banheiro, porque é uma área molhada. Então, eu vou colocar aqui na esquadrilha, pegando a janela. E aí o procedimento é o mesmo. Traço, ponto, traço, ponto, traço. E aqui fora. Traço, ponto, traço, ponto, traço. Nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou escolher o lado de cá, porque é quando eu consigo ver as peças. E aí a gente tem mais informações com relação às alturas das peças. Então, vou colocar minha setinha aqui nesse outro sentido. Certo? São duas setinhas. Vou até marcar depois para vocês com a informação. Então, aqui, esse aqui vai ser o meu corte B. Então, como toda a minha caligrafia está nessa posição, vou colocar o Bzinho aqui embaixo. Corte B, que vai até B. Então, a gente finalizou aqui a planta baixa. Claro que é uma planta simplificada, tanto é que ela não vai ter o layout dos objetos, né, desse cômodo, mas ela já tem essa informação toda aqui. Então, já temos a planta completa. A única coisa que falta seria as esquadrias, né, a nomenclatura das esquadrias, que a gente pode colocar agora. Vou pegar novamente a lapiseira mais escura, né, que é a 09. Vou colocar aqui P1, P2, J de janela. Vou botar aqui um J em cada uma delas. E aí a gente vai conferir se essa janela do quarto e a janela da cozinha, elas têm o mesmo tamanho. Deixa eu dar um zoom aqui. Na escala de 1 para 50, então ela tem 1,20 m. Aqui embaixo também 1,20 m. Então aqui a gente vai ter J1 e J1, porque são iguais, e aqui J2. Certo? Então agora a nossa planta está completa. Ela vai ter as informações de linha de corte, ela vai ter as informações de cota, de medida, caligrafia
e também todos os equipamentos e elementos fixos. E aí, no próximo desenho que a gente vai fazer, a gente vai precisar novamente de toda essa base, porque a gente vai utilizar outra folha. Então, a gente vai fazer agora um novo desenho com a indicação desses cortes.